Muito se tem falado sobre reforma de saúde, e é importante isso, é muito importante falar sobre reforma de saúde. Porque se a gente está comendo errado, vivendo errado, a mente fica com dificuldade de entender as coisas de Deus. Né? Você come uma feijoada, você consegue pensar depois? Dá sono, não é verdade? É difícil para concentrar, né? Não precisa nem ser feijoada, qualquer coisa, feijoada de glúten. Mas qualquer outra coisa que você come errado, faça misturanças, Come demais. come demais, dá dor de cabeça, indisposição. Então a reforma da saúde é muito importante. A reforma do vestuário também é muito importante. A roupa foi feita para cobrir o corpo, não para descobrir o corpo. Não para mostrar o corpo. Roupa para quê? Para cobrir o corpo. Simples assim. Então se a roupa não cobre o corpo, alguma coisa está errada. Então a reforma do vestuário, se vestir com modéstia, com bom gosto, né? A pessoa põe xadrez com risquinho e bolinha, fica complicado, dá um visual estranho. Eu agradeço a minha esposa por ter me ajudado muito nessa área, porque eu não ligava para isso. E também tem a reforma da vida, né? Da moradia, né? Reforma o local de morar, então vai para o campo, estilo de vida, né? Estilo de vida saudável. É importante essas reformas todas. Mas tem uma reforma que é tão importante quanto as demais e poucos têm falado sobre ela, que é a reforma da linguagem. E eu vou falar para vocês porque isso especialmente é uma dificuldade para mim. E já foi maior, mas ainda é uma dificuldade. Que a gente traz da nossa casa os hábitos que nós recebemos, né, da educação. E cada povo tem uma cultura. Eu fui pregar sábado passado numa igreja de japoneses. E essa igreja, ela tem, você fala em português e tem alguém que traduz para o japonês. E eu quis ser simpático e quis falar em japonês Feliz Sábado. Então entrei no Google, vi como é que falava Feliz Sábado, peguei o som e tal. Mas felizmente, antes de falar em público, eu fui perguntar para uma senhora que era professora de japonês, que estava lá. Falei, olha, eu estava pensando em falar Feliz Sábado, queria saber se a pronúncia está correta, e repetir para ela o que eu pensava em falar no púlpito. Ela falou, olha, está correta, mas não é assim que se fala. Dessa forma, não é educado falar. Eu falei, mas Feliz Sábado, a tradução pode ser outra? Não, é isso mesmo. Só que em japonês não se diz assim. Se usa uma frase maior para dizer assim, eu desejo a você um feliz sábado. Se falar só feliz sábado, não é educado. Parece que você está dando uma ordem para a pessoa. Eu falei, tudo bem, então é melhor não falar nada, porque falar toda essa frase eu não vou conseguir decorar. Então, como são diferentes as culturas, e eu vi que realmente a dificuldade, porque eu falava uma frase de 30 segundos, o tradutor levava 2 minutos para traduzir. Alongava muito a frase, que eles têm que encher de formalidades e de etc. lá para poder ficar educado. Então são culturas. Os japoneses são muito educados. O que não acontece com a minha ascendência. Os italianos são bem diferentes. Eles xingam muito, gritam muito, não tem tanta poluição, muito amáveis, mas não tem polidez para falar. E para eles não é mal educado, mas você traz aquela cultura para o Brasil, já não fica bem. Na língua sueca, por exemplo, não tem a palavra por favor. Não existe a palavra por favor. Então você vê, as culturas são diferentes. Agora nós estamos aqui na cultura do Brasil, mas tem princípios que a gente pode aplicar em qualquer uma delas. Então vamos ver alguns princípios que o Senhor nos orienta, que a gente pode aplicar para agradá-lo, para viver melhor com as pessoas. Colossenses 4,6 é um versículo que eu gostaria de ler com vocês. Colossenses 4,6. Colossenses 4,6. A vossa palavra
seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como deveis responder a cada um. Como é que tem que ser nossa palavra? Sempre o quê? Agradável. É de vez em quando, é só com aqueles que são legais com a gente, mas o que é que diz? Seja a vossa palavra sempre agradável. Então é uma ordem de Deus, temperada com sal, não é com fel, nem com vinagre, é com sal. Tem uma comida temperadinha, né? Um sal no ponto. É o sal do Himalaia, fica gostoso, né? Então, essa é uma ordem de Deus. Então, temos que entender que essa é uma ordem de Deus, não é uma opção de vida. Qual é o foco da obra de Elias? Quem esteve aqui no primeiro dia? Ele faltou o Hélio ali. Quem esteve aqui no primeiro dia acompanhou que nós somos o terceiro Elias. E qual era o foco? Onde que era o foco da obra do Elias? Do profeta Elias? Converter o coração e dos filhos aos pais. Onde que isso acontece? Onde que tem pai e filho e pai? Na família, no lar. O foco da obra de Elias é a família. Então a reforma de linguagem, considerando a reforma, considerando a obra de Elias, tem que começar onde? Em casa. Não é difícil ser educado com um estranho. Geralmente a gente é educado com os estranhos. Mas com os de casa, parece que a gente relaxa, né? E eu vou dizer para vocês, esse assunto é especial para mim porque, coitada da minha esposa, veio de um lar com educação inglesa. E eu vim de um lar com educação baixo clero italiano. E, por exemplo, eu chegava à mesa e falava assim: se eu queria alguma coisa, eu não pedia, eu esticava o prato ou apontava para a coisa que eu queria enquanto estava comendo e punha o prato ali perto da panela do feijão. E fazia esse jeito. Fazer assim, educado, né? Eu não entendia porque ela fazia cara feia. Eu percebia que alguma coisa estava errada. Mas ela me servia. Até que um dia ela me falou que não era elegante fazer isso, né? Teve uma pessoa que eu ouvi contar que casou-se com um gaúcho, né? E os gaúchos são especialmente... os gaúchos mais tradicionais são especialmente machistas e alguns ainda não pegaram assim aquela gentileza para tratar as damas. Isso não quer dizer que eles façam isso por maldade, mas é a cultura deles. E ele chegou à mesa e pôs a sopa na boca e falou assim: sal! Aí a mulher falou assim: como é que fala? Sal, S-A-L. Porque está faltando. Ou seja, ele não entendeu que era para pedir por favor. Você entendeu? Ela deu a dica. Como é que fala? Como é que pede? Por favor, me passa o sal. Ele, como é que fala? Ele soletrou. S-A-L. Porque está faltando. Devia estar... Não, por favor. Então você vê que às vezes a pessoa não entende. Precisa ser explicado com mais detalhes. E eu me considero esse gaúcho era educado perto do que eu era, entendeu? E eu estou aprendendo ainda. Não vou dizer que eu me formei em gentilezas, mas eu estou aprendendo. E então o lugar onde a gente tem que exercer a amabilidade é no lar. É o nosso foco. É onde a gente tem que desenvolver as gentilezas. Por quê? Nós vamos ver por quê que é importante isso. A amabilidade é um direito ou um dever? O que vocês acham? Ser amável é um direito ou um dever? Um bebê. Hã? Bebê. Dever? Muito bem. É um dever para você e um direito para o outro. Sabia disso? Que é um direito do outro e um dever seu. Vamos ver se é isso que a palavra inspirada diz.
O Senhor Jesus exige que reconheçamos os direitos de cada pessoa. O que o Senhor Jesus faz? Exige. Não é uma opção, não é talvez, é uma exigência. Jesus exige que reconheçamos os direitos de cada pessoa. Devem ser tomados em consideração seus direitos sociais e seus direitos como cristãos. Como cristão. Todos devem ser tratados com amabilidade e delicadeza, como filhos e filhas de Deus. Ciência do Bom Viver 489. Então o Senhor Jesus exige que reconheçamos os direitos de cada pessoa de serem tratadas com amabilidade. Então as pessoas têm o direito de serem tratadas com amabilidade. É um direito de cada um. E é um dever nosso fazer isso. Então, da nossa parte, vamos entender que é um dever. Em relação ao outro, vamos entender que é um direito. Ok? Ciência do Bom Viver 489. Amabilidade, um direito e um dever. Falsa cortesia. Existe uma falsa cortesia. Uma vez bom, nos Estados Unidos, algumas pessoas têm o costume, depois de uma transação comercial, você compra uma coisa, paga, a pessoa nem olha para você e fala have a nice day. Tenha um bom dia, have a nice day. Mas ele nem está olhando para você. Ele está fazendo troco ali, aquilo ele fala para todo mundo. É uma frase decorada. Eu fui para Porto Alegre, aí no aeroporto, eu estava com tempo porque ia pegar ônibus para Gramado, tinha lá 1 hora esperando, e tinha lá um pessoal vendendo revistas, assinaturas de revistas e tal. E eu me interessei pela revista Globo Rural, e fui ali e tal, e a moça começou a conversar comigo, foi a primeira vez que veio em Porto Alegre, eu falei, não, passei minha lua de mel aqui. Aí ela falou, e veio sozinho? Eu falei, você não escutou a minha resposta, né? Você não escutou a minha resposta. Desculpa. Falei, é que você já deve ter decorado essa sequência de perguntas e você não escutou a minha resposta. Fala a verdade. Desculpa, eu não escutei mesmo. Falei, então, eu falei que vim passar lua de mel aqui. Você já viu alguém passar lua de mel sozinho? Aí ela se deu conta que ela estava cumprindo um ritual, aprendeu a fazer aquele diálogo com a pessoa para puxar conversa, para vender um produto. Então, esse tipo de falsa cortesia é logo percebida. A gente percebe quando a cortesia não é de coração. E isso não serve para nós. A gente não pode usar essa etiqueta, sabe? A etiqueta formal. Isso não vem do coração. Tudo que é de bom vem de Deus. Se a nossa cortesia não vier de Deus, a etiqueta que a gente aprende nos livros ou na sociedade não serve. É bom saber o que significa etiqueta, né? Então explica bem. Etiqueta quer dizer uma ética pequena. É uma forma de respeito para com as outras pessoas. Isso é etiqueta. É um padrão de comportamento estabelecido pela sociedade, né? É uma etiqueta. Mas, dá um exemplo. Um exemplo. Não falar com a boca cheia à mesa. Você está comendo, não falar com a boca cheia, está comendo farofa, fala com outros, pinga tudo. Então, a etiqueta diz para não falar com a boca cheia. Isso na Itália não vale. Também para você não ficar com os cotovelos assim, porque você acaba cotovelando as pessoas que estão do lado. São etiquetas. Você pode não falar com a boca cheia e a hora que abre a boca você pode ferir os outros. Então não resolve nada a etiqueta de não falar com a boca cheia. Mas talvez um aspecto também da etiqueta é quando fazemos perguntas assim um pouco constrangedoras às pessoas, né? Que é muito comum acontecer. Sim. Até na Bíblia, né? Alguém perguntou algo a Eliseu e diz as Escrituras, e Eliseu se sentiu tão constrangido com a pergunta e acabou se em público faz uma pergunta a uma pessoa para deixar ele, saia justa, para deixar ele constrangido. É uma provocação, na verdade, né? Tem um monte de formas de você ser mal educado, às vezes até com educação. Vamos ver o que diz o livro Educação sobre isso. A verdadeira cortesia não se aprende pela mera prática das regras de etiqueta. Então a verdadeira cortesia não é seguir regras de etiqueta. A essência da verdadeira polidez é a consideração para com os outros. Você considera o outro? Você tem consideração? Você não vai constranger em público, você não vai ser descortês com ele, você não vai falar de maneira grossa. Falar boa noite.
Nós estamos falando sobre a reforma da linguagem. A importância da linguagem polida e cortês, primeiramente no lar, mas na sociedade. Educação, página 240 a 241. Vamos ver aqui em Parábola de Jesus. É obrigação dos pais. Vamos falar dos pais agora. Tem os pais, tem filhos, aqueles pais que ainda pretendem ser pais, aqueles que pretendem ser pais que ainda não são. É obrigação dos pais. O que diz aqui é o quê? Obrigação dos pais. Inculcar nos filhos. O que é inculcar? É enfiar na cabeça. Tem que botar lá dentro. Tem que fazer aprender. É obrigação dos pais inculcar nos filhos bons hábitos de linguagem. De quem que é a obrigação? Dos pais. A melhor escola para esse fim é o quê? A vida doméstica. Não é botar na escola, não é eles não aprender isso na escola, na igreja. A igreja e a escola têm o seu papel, mas a educação da linguagem é aprendida na vida doméstica. Desde os primeiros anos deve a criança ser ensinada a falar respeitosamente e com amor a seus pais e aos outros. Como é que a criança tem que ser ensinada a falar? Respeitosamente com amor. Será que significa que deve chamar de senhor, pai, senhora, mãe? Ou talvez... Olha, depende de cada família. Na minha casa, eu ensinei assim. A minha filha me chama de senhor. Entendeu? Mas... pelo menos vou José, em vez de falar só José. Ah, sim. Eu preferi que a minha filha me chamasse de senhor. Eu acho que isso é respeitoso. Comum isso acontecer. É. Na minha região mesmo, todo mundo chama as pessoas de senhor. Isso. Eu acho que é uma forma respeitosa. Se é mais velho, senhor. Mesmo que é um estranho, senhor. Né? Não se trata pelo primeiro nome. Agora, tem famílias que podem achar diferente, mas isso não é uma... Ensinar-se-lhe-á que somente palavras gentis, verdadeiras e puras lhe devem sair dos lábios. Os pais mesmos devem estudar diariamente na escola de Cristo. Assim poderão ensinar aos filhos como... O que é preceito? Preceito é por ensinamento, por regra. Você ensina um filho falando. Agora, vou fazer um exemplo. Tá? Vamos supor que aqui tem um meu filho, falou assim, não grita, menino, não grita! O filho aprendeu o que eu falei ou o que eu fiz? Você fez. O que eu fiz. E eu estou gritando, falando para ele não gritar. Ele está aprendendo a gritar. Crianças que gritam é porque elas ouvem gritos. Eles vão aprender pelo exemplo. O uso da linguagem sadia e repreensível. Assim poderão aprender esse uso da linguagem sadia e repreensível. Esse é um de seus maiores deveres. De quem é seus? Dos pais. É um dos maiores deveres dos pais e da maior responsabilidade. Qual é um dos maiores deveres dos pais? Por esse texto. Ensinar os filhos a falarem palavras gentis, verdadeiras e puras. A gente ensina honestidade para os filhos, a gente ensina que tem que ser trabalhador, a gente ensina que ele tem que ser obediente, a gente precisa ensinar também que ele tem que ser gentil, cortês e educado. Isso é muito importante. O que eu escrevi atrás da porta da cozinha? Você escreveu uma frase que a gente não esqueceu. Nessa casa. Quem não trabalha não come. E um colega que tira menos coisa. Apanha. A psicologia do papai funcionou. Você apanhava com açoite ou chinelo? Eu apanhava com 5. Parábola de Jesus 337 e 338. Vamos seguir. Você quer que os anjos habitem em seu lar? Eu não vou fazer essa pergunta, eu não vou pedir para vocês responderem essa pergunta porque é óbvia. Todo mundo aqui quer que os anjos habitem no nosso lar. Quem quer que os demônios habitem no lar? Ninguém. A gente quer que os anjos habitem. Vamos ver como que é possível isso? Hein, Sabrina? Foi tão legal na sua casa ontem, viu? Aquele culto gostoso, você com o dom de Deus de cantar. Foi muito lindo. Uma casa ajeitadinha lá, tudo gostosinho. Mirce, muito obrigado pelo convite, viu? Foi muito gostoso lá. Vocês querem que os anjos habitem na casa de vocês? Vamos lá. O lar deve ser um lugar onde o contentamento, a cortesia e o amor façam habitação. O que tem que habitar lá? Contentamento. Contentamento, cortesia e amor. Reclamando. Onde moram essas graças? Que graças?
contentamento, cortesia e amor. Aí residem a paz e a felicidade. Podem invadi-lo as aflições, pode ter problema lá. Mas isso é a sorte da humanidade, isso acontece. A Lê caiu, machucou, bateu na cerca, rasgou a perna, tomou 30 e tantos pontos. Acontece, né? Em tais lares os anjos de Deus habitam. Em que lares que os anjos de Deus habitam? No lar onde há contentamento, cortesia e amor. Tem cortesia, contentamento e amor, os anjos estão felizes de estar ali. Você quer que os anjos de Deus habitem em seu lar? Então peça para Deus essas graças. Ele chama de graça, ó. Onde moram essas graças? Por que chama isso de graça? Porque é um dom de Deus. Isso não vem do homem. Nada que é de bom vem do homem. Isso é um dom de Deus. Então a gente tem que pedir, Senhor, muda o meu jeitão tosco de ser. Me ajude a ser cortês. Me ajude a ter palavras de contentamento. Você sabe que reclamar é um vício, né? É um vício. A gente vai ver isso mais para frente. Ciência do Mover 393. Você quer que Cristo se regozije? Você quer dar alegria para Jesus? Não vou pedir para ninguém levantar a mão, porque todas as mãos se levantariam. Você quer dar alegria para Jesus? Quer que ele fique contente? Vamos ver como isso é possível? A graça de Cristo deve reger o temperamento e a voz. Uau! Ah, o meu temperamento é assim. Não. Mas a graça de Cristo pode reger isso. Ela pode mudar isso. Sua operação será vista na polidez e terna consideração manifestada de irmão para com irmão, em palavras bondosas e encorajadoras. O amor manifesta-se em afabilidade. O que é afabilidade? Carinho, afago, gentilezas, cortesia, clemência e longanimidade. O que é clemência? Clemência é perdão, misericórdia, compaixão, longanimidade, ser paciente. O semblante transforma-se. Sabia que a gente pode ficar bonito? Você que é feio, pode ficar bonito. Entendeu? Ainda existe uma esperança e não precisa fazer cirurgia plástica. É só pedir a graça de Cristo para mudar o seu temperamento. O semblante transforma-se. Como que ele transforma-se? A presença de Cristo no coração transparece na face dos que o amam e guardam os seus mandamentos. Olha que bênção. Aqueles que amam Cristo e guardam os seus mandamentos, isso aparece no rosto. E não tem jeito de você ser feio. Está queimando alguma coisa, hein? Efetuando-se essas mudanças, os anjos rompem. Olha o que acontece. Se você fizer essas mudanças, se a gente receber a graça de Cristo no nosso coração, o nosso temperamento mudar, a nossa linguagem mudar, a nossa voz mudar, olha o que acontece. Os anjos rompem em cantos enlevantes e Deus e Cristo se regozijam pelos seres moldados à semelhança divina. Parábola de Jesus 102. Deus e Cristo se regozijam porque a sua graça mudou os seus filhos. Olha que bênção. E como é que isso se manifesta? O amor se manifesta em cortesia, clemência, longanimidade e afabilidade. Amar ao próximo não é teoria. Amar ao próximo é uma ação visível. E uma forma de a gente enxergar isso é através da cortesia. Né? Antigamente, viu, Reinaldo? A gente dava lugar para as mulheres no ônibus, no trem. Antigamente era assim. Passava uma mulher na rua, o pessoal tirava o chapéu. Eu lembro que meu pai contando que eles estavam brigando na rua. Quando passava uma mulher, parava a briga. Até a mulher passar, aí continuava a briga de novo. Eles respeitavam até assim, dessa forma. Era um respeito. Hoje está complicado, né? Mas muitas coisas que nós fomos perdendo com o tempo, né? Hoje os filhos mandam nos pais. A maioria dos filhos, não vou dizer os filhos de pais cristãos, mas os filhos mandam nos pais. Acham ruim, gritam, exigem coisas. E os pais ficam ali tentando servir os filhos. Tudo se inverteu. Eu lembro quando eu era menino, minha mãe olhava assim, já era uma ordem. Só olhar era uma ordem, não precisava falar nada. A minha tia vinha servir bombons para nós, uma travessa de bombom assim que a gente não via aquilo em casa, né? Não tinha. Aquele sonho de valsa dentro parecia um aquário, uma coisa enorme. E a tia vinha servir e a gente olhava para a mãe.
A mãe fazia um sinal bem leve, mas a gente percebia que era quem podia pegar. A gente pegava um. A tia vinha oferecer de novo. A mãe dava outro sinal, que a gente já sabia que não era para pegar. E pega para ver o que ia acontecer. Na hora não ia acontecer nada, mas quando chegava em casa... Muito interessante o que acontecia quando chegava em casa. Uma vez eu arrisquei. Nunca mais. Então, é assim, a gente testa uma vez, vê o que acontece. Então, a vara é uma coisa que Deus manda usar nos filhos. É lógico que não é o primeiro recurso, mas precisa ser usado. Né? E é poucas vezes que precisa usar. Com mansidão, com paciência, sem gritar, sem se exasperar. A criança sabendo que para que está sendo usado aquilo, por que foi o que está acontecendo, né? Explicando. É um bom remédio. Mauro, o que você acha sobre tapa, cascudo, beliscão? Não, isso não é forma de corrigir. Só vara. Não, isso aí sabe o que mostra? Tapa, cascudo e beliscão? Mostra a impaciência do pai e da mãe. Ele ficou irritado e pum! Então não é assim que funciona. Né? A correção ela tem o seu lugar e o método correto de você chama. Olha, eu vou falar. Eu estava visitando um pastor chamado Rafael, ele já faleceu. Ele tinha uma chácara em Hortolândia, eu estava lá chupando laranja, igual a sua laranjeira aqui, irmão. Delícia, ele tinha um monte, viu? E eu com meu canivetinho e ele lá chupando laranja. Ele era bem mais velho que eu era jovem ainda, né? Mais jovem que hoje. E estava lá chupando laranja com ele, chega a vizinha reclamando do Rafaelzinho. Pastor Rafaelzinho fez isso. Falou, não lembro mais o que ele fez, mas reclamou do filho. Aí o pastor, Rafael, vem cá. Você fez isso, meu filho? Então, filho, vai lá pegar uma vara, papai precisa corrigir você. E continuou chupando laranja. Fui lá buscar uma vara. Falei, você sabe que tipo de vara que é, né, filho? Foi lá buscar uma vara que serve. Depois ele me falou, se ele pegasse uma varinha pequena, aí o pai pegava uma decente, né? Então ele pegou uma vara média. Aí pegou a vara, o pai acabou de chupar laranja, pediu licença para mim. Foi lá para trás do pomar, onde eu não pudesse ver. Disciplinou o filho, orou com o filho e resolveu o problema. Sem se exasperar, sem se transtornar, aplicou o corretivo. Agora, se o pai fica nervoso e dá um tapa na criança, não corrigiu. Aí é vingança, não é? E impaciência, puxão de orelha. Eu vi pai quase levantar a criança do chão pela orelha. Não é assim que bate. Tem o seu jeito. E tem outras formas, né? Você pode pôr de castigo, pode tirar um privilégio. No meu caso, o maior castigo era me deixar sem comer. Era um castigo terrível. Eu falava, me bate, mas não me deixa sem comer. Aí não, vai pro banheiro. Me trancava no banheiro, deixava lá o tempo. E eu ficava... Você estava pegando comida com a mão. Porque eu estava pondo a mão na comida. Quando era pequenininho, ele veio, fechei no banheiro, aí chutou assim, Tá no banheiro, chutou tudo. Aí o meu pai, avô, né, foi lá do outro lado. Maurinho, não faz assim. O vovozinho, depois nós vamos lá no Zequinha, eu compro tudo pra você. Vou não é feito para educar, vou é feito para brincar. Então, cuidado se negócio de deixar filho com avô. Filho é para ser educado pelo pai e pela mãe. Bom, vamos seguir. Provação versus murmuração. A provação, ela é uma bênção de Deus. Mas como é que a gente reage à provação? Aí ela pode se tornar uma maldição. Vamos ver. Provações vos hão de sobrevir. Está garantindo, vai ter provação. Assim é que o Senhor refina a rudeza de vosso caráter. As provações são as obreiras do Senhor. Elas refinam o nosso caráter. Então Deus está preocupado em nos adaptar para viver no céu. Nós somos toscos. Aí Ele manda a provação para a gente se aprimorar para poder viver com os anjos. E veja só o que a gente faz. Não murmureis. Se Deus está mandando a aprovação, é uma bênção. Então não murmureis. Lamentando-vos, tornais mais difícil a aprovação. Honrai a Deus com uma submissão bem disposta. Suportai pacientemente a pressão. Olhando para o alto, página 300. Então a aprovação veio. Vamos, Senhor, me ajuda a entender
O que eu tenho a aprender com isso? O que isso pode melhorar meu caráter? Né? Vamos pedir para o Senhor nos dar luz para saber o que aquilo vai nos ensinar, o que aquilo vai nos fazer crescer. Suportar com o quê? Com submissão bem disposta. Submissão bem disposta. Normal. Sim. Aí no caso, por exemplo, a cônjuge, A né? concha tem Por na exemplo, mão. passa uma aprovação bem grande. Assim, várias picadas, mais de 30 picadas de carrapato e tal. Aí se eu só comentar, assim, seria uma murmuração? Irmã, foi uma pergunta maravilhosa. Muito Porque obrigado. assim, às vezes com a dor, a nossa paciência fica um pouco no limite, quase nem Sim, mais paciência. sim. Então só dá um toque, assim, olha, Certo. Falando de Às vezes limite, eu aviso quando eu tô. Eu sei que eu tô irritada e não tô aguentando muita coisa. avisar que não é o momento de conversar é uma prudência. Não é murmuração. Fala, eu não estou bem. A pedido de socorro. Olha, às vezes. nesse momento Eu acho não que seria sim. melhor não conversar, uma outra hora estaria melhor. Mas tem um texto que vai falar sobre isso aí. Agora tem um outro. Você falou quando está no limite. É muito bom a gente saber que a gente nunca é testado além do limite. Porque é uma promessa de Deus. Que Ele não vai permitir nenhuma tentação, nenhuma prova, nenhuma tribulação acima do que podemos suportar. Antes, com a tentação, Ele dará o quê? O escape. 1 Coríntios 10, 13. Então, se a gente acha que é muito, pode ter certeza que não passou do limite. Se Deus deu a tentação, ou deu a prova, Deus não dá a tentação, ele não tenta ninguém. Mas se Ele permite que a tentação venha, ou se Ele mandou a prova, é porque Ele também está dando o escape. A gente tem que se agarrar no escape. Algumas vezes eu via minha esposa no meio do dia indo orar no quarto, porque eu a irritava tanto que ela tinha que orar, pedir força para Deus. E aí eu comecei a entender que eu precisava mudar alguma coisa na minha vida para não ser uma cruz para minha esposa. E, então assim, se as mulheres que têm problemas, ou o marido que tem problemas, em vez de retrucar, de dar o troco, vai, ajoelha e ora, o Senhor vai fazer um milagre. Porque aquilo que a gente não pode fazer, onde a gente não vê nenhuma solução, Deus tem mais de 1000. Como vai você? Essa pergunta é comum, né? Como é que vai você? Tudo bom? Como é que a gente deve responder? Aí vai uma parte da sua resposta. Né? A pergunta: como é que você está? Tudo bem? Aí a pessoa vai e explica. 3 horas contando desgraça. Aí na outra vez você até corta a volta para não passar perto dele, porque tá doido, hein? Essa pergunta, como vai? Olha como é que a gente deve responder. Isso é Deus falando, gente. Não é que eu inventei isso, não. Quando alguém vos pergunta como vos estáis sentindo, como é que você está? Está bem? Não vos queixeis nem murmureis, nem penseis em algo sombrio para dizer a fim de conquistar sua simpatia. Antes, tomai essa pessoa pela mão, declarando: louvado seja Deus. Amém. Bom é o Senhor e digno de louvor. Quantas vezes a gente fala que calor, né? Eu o amo porque Ele me amou primeiro. Seja a vossa conversação alegre e cheia de esperança. Não faleis com desalento, comentando vossa falta de fé e vossas dores e sofrimentos. Pois o diabo se deleita em ouvir tais palavras. Quem que se deleita? O diabo. Vai contar do reumatismo, do ciático, da dor nas costas. Quem que vai se deleitar? Quando falais sobre assuntos sombrios, estáis glorificando o inimigo. Rapaz, você não sabe, aquele sujeito está me devendo e não sei o quê, e você não sabe a atrapalhada que aconteceu na minha vida, e pegou fogo no sítio, e escapou o papagaio, e a mulher agora quer que eu casse o papagaio de volta. Tem 1000 coisas que acontecem. Graças a Deus também. Eu já saí correndo atrás de um papagaio, viu? Nas árvores dos vizinhos, tudo caçando um papagaio, escapou de uma senhora lá que estava desesperada. Não é fácil caçar papagaio. Falai de fé, esperança e coragem, glorificando assim a Deus.
Então, Agora, se o vai- papagaio escapar, vamos agradecer ao Senhor, olha, pelo privilégio que eu tenho de caçar o papagaio para fazer a vizinha feliz. Agora, às vezes, o mais difícil é não você não contar, mas se a outra pessoa fica se queixando, como reagir para não ser indiferente? Como Então, incentivar? a gente pode pedir a orientação do Espírito para também não ser petulante, né? Não ser grosseiro. A pessoa começa a contar um caso, aí você fala assim, olha, você está glorificando o diabo. Use palavras de glória ao Senhor. Pronto, você já não foi cortês nem polido. Mas você pode pegar um gancho na conversa e sair com alguma coisa melhor. Melhor te fala que é bom usar palavras de simpatia quando alguém Sim, né? né? com você. A Usar pessoa palavras de vem simpatia. falar, por exemplo, olha, o rapaz, caí ali, me furei 32 buracos na perna. Fala, olha, graças a Deus ele protegeu sua vida. Olha como que você já leva para o outro lado. Protegeu sua vida. Tantas pessoas hoje não sobreviveram a um acidente. E você está aqui, ó, com uns furinhos aí, tudo bem, mas Deus protegeu sua vida. Vamos agradecer a Deus por isso. Né? Oi? Sempre vê o lado bom. Sempre tem um lado bom. Sempre tem um lado. Diz que, eu não sei se é verdade, eu ouvi dizer isso, eu não li. Então eu vou contar como alegoria, tá? Se for verdade, não vai prejudicar em nada. Diz que duas pessoas fizeram uma aposta entre si que a senhora White ia falar mal de alguém, que ela não falava mal de ninguém. E aí a pessoa falou, eu aposto que ela vai falar mal. Aí a pessoa chegou, os dois chegaram perto dela e o que tinha desafiado falou assim, olha, irmã Ellen, o que a senhora acha do diabo? O outro, já perdi. Imagina, do diabo, ele não pensou que ela ia perguntar do diabo. Mas pronto, perdi a aposta. Perdi a aposta. Ela, sabe o que ela respondeu, Lê? Se todos fossem perseverantes em fazer o bem, como o diabo em fazer o mal, Jesus já tinha voltado. Quer dizer, até no diabo ela achou uma qualidade, que foi a perseverança. Então, se todos têm uma qualidade, até o diabo, a gente, né, pode achar essas qualidades em todos, né? Alguma qualidade em Eu li tudo. um livro também, Mauro, falando assim que quando a gente for pedir as coisas para Deus, pra gente lembrar de agradecer, tipo, Senhor, eu tenho um filho que me dá trabalho. Mas antes de falar aquilo, a gente deve, Senhor, obrigado pelo outro filho que nunca me deu trabalho. E alguém Primeiro, vê as coisas boas. tem aí uma literatura que diz o seguinte, eu estava reclamando que não tinha sapatos, até que eu encontrei alguém que não tinha pés. Entendeu? E assim, às vezes a gente acha que a nossa sorte é tão ruim, mas ninguém sofreu mais do que Jesus nesse mundo. O Filho de Deus que saiu do trono da glória, rodeado de anjos que o serviam, e veio para esse mundo para morar onde? Nasceu onde? A gente espera o nosso filho com um bercinho arrumadinho, tudo bonitinho. Tem choval, né? Nasceu numa manjedoura. Quem de vocês nasceu numa manjedoura aqui? No estábulo? Quem de vocês não tem onde reclinar a cabeça? Eu tenho aqui um lugar tão gostoso, estou sendo hospedado aqui, voltei hoje. Com conforto, tudo, banho quente. Né? Filho do homem não tinha onde reclinar a cabeça. Bom, fofoca, boato, gracejos e trivialidades. Gente, eu posso dizer para vocês que eu contei muita piada na minha vida. Muita piada. E eu já pedi perdão a Deus, tenho certeza que Ele me perdoou. Até o dia que eu li que piadas e anedotas, elas desonram a Cristo. Piadas e anedotas. Anedotas é uma piada leve, uma piadinha sem malícia, inocente, aquela que a vovó pode ouvir. Mas até essas inocentes não honram a Cristo. São trivialidades. E o dia que eu entendi isso, foi muito difícil para mim. Eu já contei isso para alguém, algumas vezes já contei isso aí. Foi muito difícil. Porque era a minha característica, eu era popular por isso, as pessoas me convidavam para a festa por isso. Amigos meus mudavam a data da festa em função da minha disponibilidade de ir à festa, porque eles queriam que eu estivesse lá para contar piadas, para animar a festa.
Eu ia em carros de som, na praça da minha cidade, e animava a festa contando piadas. Uma vez eu contei 5 horas e meia de piadas sem parar e sem repetir nenhuma. É quase um Novo Testamento. Rapaz, veja quanta capacidade usada para o mal. Quanto HD ocupado com coisa sem necessidade. Eu vou falar para vocês, não foi fácil me libertar disso, foi uma luta. Mas eu dou glória a Deus por ele ter me dado essa graça. E vou te falar, de vez em quando ainda vem alguma coisa. Eu vejo uma situação, ainda vem a memória, mas cada vez menos. Vem a lembrança, cada vez menos. Porque é um vício. É um vício. Né, irmão? A minha esposa falava para mim, mas você canta piada. Eu achava justificativa. Eu falava, mas as pessoas ficam fazendo fofoca, criticando os outros. Eu não estou fazendo isso. É muito feio criticar, fazer fofoca. Eu estou fazendo as pessoas darem risada. Gera endorfina. Endorfina faz bem para a saúde. Tem muita justificativa para todos os erros. Então, mas não compensa. O que vale é o assim diz o Senhor. O assim do Senhor diz o seguinte, não... Eu vi no livro que tudo que não é de verdade, tudo que está inventando, não agrada a Deus. Tudo que está... Filipenses 4:8, o que é que diz? Tudo que for verdadeiro. Tudo que é verdadeiro, tudo que é puro, tudo que é honesto, tudo que é de boa fama, tudo que é amável, se algum louvor há nisto, pensai. Ora, a gente não consegue contar a piada sem pensar, né? Então eu tenho que pensar primeiro. O pensamento é a fonte de tudo. Se é para eu pensar em tudo que é verdadeiro, o dia que eu pensei nesse verso, eu parei de ver filme. Porque os filmes são tudo inventados. Mesmo aqueles filmes que são baseados em fatos reais, eles têm muito mais de baseado do que de real. E a pessoa que está ali encenando não passou Sim, por aquilo. exatamente. Isso Então, dramatização, todas essas coisas, Deus não aprova. Teatro, Deus não aprova. Quem tem dúvida, vai pesquisar no Espírito de Profecia. Põe a palavra teatro ou representações teatrais e pesquisa. Mesmo que seja presépio, que seja encenação religiosa, veja lá o que Deus fala sobre isso. O tema não é esse, mas quem tiver curiosidade, interesse, nem curiosidade, mas interesse de fazer a vontade de Deus, que procure representações teatrais, encenação. Procure por essas palavras que vai encontrar a resposta. Ô Mauro, eu acho que seria mais pela raiz, que seria o diabo é o pai da mentira. Sim. Tudo que não é verdadeiro, ele está por meio. Já que vocês tocaram nesse assunto, eu vou até expandir um pouquinho. O que é o esporte competitivo? O que é o futebol? O que é a finta? O que é o drible? O que é o drible? É falar que eu vou e não vou. É fazer que eu vou para lá e vou para o outro lado. O que é bater um pênalti? Eu fazia o goleiro achar que eu vou chutar num canto e chutar no outro. Entendeu? Não é, pai? Não é isso aí? O esporte é baseado, não todos, mas esporte competitivo, ele é baseado na mentira, na derrota do adversário. É tudo contrário do Evangelho. O Evangelho é baseado na solidariedade, na ajuda ao próximo, no amor ao inimigo. Não ganhar dele. Tem um provérbio que diz assim, aquele que mente para o seu irmão e depois fala que é uma brincadeira, comete pecado. Pois é. E a gente vive fazendo isso. Fofoca, boato, gracejo de verdades. Não devemos ser mexeriqueiros, intrometidos ou boateiros. Não devemos dar falso testemunho. Somos o quê? Proibidos por Deus de empenhar-nos em conversas frívolas e insensatas, em gracejos e piadas, ou proferir palavras ociosas. Gente, isso é muito forte. Isso é muito forte. É uma proibição de Deus. Palavras frívolas, gracejos, piadas. Gente, eu estou falando isso para mim também, viu? Eu estou incluindo, não estou aqui criticando ninguém. Isso é para todos nós. Palavras, conversas frívolas e insensatas, gracejos, piadas, ou proferir palavras ociosas. Temos de prestar contas a Deus do que dizemos. Seremos levados a juízo por nossas palavras precipitadas, que não fazem bem para quem fala, nem para quem ouve. Falemos todos, portanto, palavras que sejam boas para edificação. FEC, o que é FEC? Lê. Fundamentos. Não é MEC, é FEC, viu? Fundamentos da Educação Cristã, página 458. Muito bom esse livro, viu?
Se você quer saber como educar seu filho, como é que você tem que dar educação para o seu filho, escola, etc. Tal, leia o Fundamentos da Educação Cristã. Muito bom. Ser cristão. Ser cristão. O que é ser cristão? Seguir os passos de Cristo. Ser cristão. Ser brasileiro, nasceu no Brasil, né? Ser cristão é ser nascido em Cristo. Não é? A amabilidade do caráter de Cristo se manifestará em seus seguidores. Caminho a Cristo 59. O que tinha no caráter de Cristo? O que é a amabilidade? A pessoa se sente amada. Você fazer com que a outra pessoa se sinta amada. Você vai levar uma repreensão para alguém? Você não tem que ser técnico da repreensão. Olha, eu já falei, agora está nas mãos de Deus. Quer ir para o inferno? Vai. A pessoa se sentiu amada? Ó aqui, tá aqui, ó. Tá escrito isso aqui. Eu já dei a ordem. Agora já falei a vontade de Deus. Você não quer seguir? Que vá para o inferno. Ué. A pessoa se sente amada assim? Não. A pessoa que leva uma repreensão, ela tem que sentir que você a ama. Por isso que fala, antes de repreender alguém, ore, chore por ela, jejue. Eu vou contar uma experiência para vocês, é para a glória de Deus, não é nada para honra humana, porque não existe nada de bom que venha do homem. Tinha um chefe meu na empresa que eu trabalhava, que tinha uma bronca minha, porque eu era adventista. Ele tinha sido protestante, tinha abandonado a fé, e hoje ele era contra a religião, e como ele via em mim alguma coisa que o aborrecia, nesse sentido, ele me prejudicou muito profissionalmente. Fez avaliações minhas que não eram compatíveis com a realidade, etc. Me prejudicou mesmo. E eu tinha muita bronca dele. Tinha muita bronca. Um dia até pensei em pôr fogo no carro dele, pra vocês terem uma ideia. Eu falei, eu vou... Até pensei em fazer uma bomba com retardo, sabe? Pensei, falei, eu vou fazer uma... Ponho lá, eu vou estar lá dentro da empresa, vai explodir no estacionamento, ninguém vai saber. Eu tenho um álibi, porque eu vou estar lá dentro, não fui eu. Não tinha câmera naquela época de vigilância. E eu já estava planejando como explodir o carro dele, mas graças a Deus teve uma pessoa usada por Deus, um pastor que foi lá no IASP pregar e falou sobre o perdão. E ele, no meio do sermão, ele falou assim, tem alguém que você odeia? Na hora eu lembrei daquela pessoa, na hora. E eu tinha vontade de atropelar ele. Se um dia que estiver na rua, fora da faixa, eu atropelo ele. Porque fora da faixa eu não vou estar errado, certo? Se estiver na faixa, eu não breco. Mas se estiver fora da faixa, eu passo em cima. Mas esse sermão perguntou assim, tem alguém que você odeia? Eu, lembrei dessa figura. Ele falou assim, então eu vou fazer um desafio. Ore por essa pessoa. Comece a orar por ela. E Deus vai fazer uma mudança na sua vida. Aí ele pediu que a gente se comprometesse com isso, e o sermão foi todo dirigido para isso, e eu levantei a mão me comprometendo. Confesso para vocês que eu me arrependi de ter me comprometido, mas como eu tinha me comprometido, eu fui orar, porque na primeira oração eu não consegui orar pela pessoa. Mas eu tinha prometido que orar por ela. Mas na minha primeira oração eu orei igual Davi pelos inimigos. Senhor, que os seus juízos caiam sobre ele. Ele falou para orar pela pessoa, não falou o que era para orar. Então eu comecei a pedir o juízo de Deus para cima da pessoa. O Senhor sabe o que ele está feito por mim. Então que ele colhe o que ele está plantando. A minha oração foi essa. Só que com o passar do tempo a minha oração por ele foi mudando. Eu continuei orando e já não tinha mais aquela vontade de pedir o juízo de Deus sobre a pessoa. Eu fui orando diferente, falei, Senhor, tenha misericórdia dele, é uma pessoa infeliz. Mora sozinho. Coitado, fim de semana eu estou com a minha família, com os meus amigos. Ele não tem amigo, ele não tem família.
que será que ele faz esse fim de semana? E comecei a ter dó dele, ter compaixão. E assim as orações foram mudando com o tempo. E um dia chegou um diretor, a gente trabalhava fora da empresa, num outro lugar, e chegou um diretor da nossa empresa de surpresa. E lá da portaria, a portaria era longe, da portaria ligaram, ó, o diretor fulano de tal está chegando. Rapaz, a empresa que eu trabalhava, ela funciona muito similar com o exército. E o nosso uniforme é o terno. Tinha que trabalhar de terno. Mesmo que não atendesse público, mesmo que era fechado, tinha que trabalhar de terno. E justamente aquele dia, esse meu chefe estava sem terno. Ele estava de calça social, camisa social, mas sem paletó e gravata, porque ele ia viajar, era uma sexta-feira, ele ia viajar em seguida, do trabalho ele já ia viajar, então ele já veio preparado para a viagem. E quando anunciaram a entrada do diretor, ele ficou desesperado, porque ele era o único sem paletó e gravata. Imagina, um chefe dando um mau exemplo, imagina, né? Chega o general, tá o capitão sem farda. Ia ser uma tragédia. O soldado tudo arrumadinho, o capitão sem farda. Ele estava num desespero, sim, eu vi aquela situação, aí o Senhor, aquela voz mansa e suave do Senhor, que só pode ser vinda do céu, porque do homem não brota isso. Falou, empresta seu paletó e sua gravata para ele. Eu tirei minha gravata, o paletó, coloquei na mão dele, ele pegou assim, regalou o olho. Falei, vai logo se arrumar. Aí ele foi pro banheiro, se arrumou, o diretor chegou, estavam todos arrumadinhos, menos eu. Ele, dali para frente, essa pessoa foi outra. Me tratou de uma tal forma, que vocês não têm. Eu falava assim, menos, não precisa ser tanto. Olha, eu não mereço toda essa nota que você está me dando. Pode dar um 9, não dê 10 em tudo, porque ninguém tem 10. Sabe, mudou. Ficou meu amigo. Ficou meu amigo. Tinha que ter uma indicação para ser um instrutor na empresa. Ele que me indicou. Quer dizer, o indicado fui eu. Quer dizer, mudou. Agora eu pergunto para os irmãos. O que é que fez que eu emprestasse meu paletó e minha gravata para ele naquela circunstância? Você acha que se eu tivesse com aquele espírito de queimar o carro dele, de atropelar ele na rua, eu ia vibrar, pegou, se deu mal, eu ia vibrar com a situação. Mas o Senhor, e eu louvo a Deus por aquele pastor ter feito aquele sermão, e pelo Espírito Santo ter trabalhado nesse coração duro, de ter levado um tempo grande para que eu passasse a ter misericórdia dele. E se a gente agir assim, irmãos, com misericórdia para aqueles que são nossos inimigos, há uma possibilidade de eles se tornarem nossos amigos. Pode ser que nunca se tornem, mas não é problema nosso. A gente tem que continuar tratando bem, mesmo que eles não mudem. A amabilidade do caráter de Cristo se manifestará em seus seguidores. Bem, você não vai acreditar, mas hoje de manhã, você vai acreditar. Eu li um texto que tem tudo a ver. Lê para nós, por favor. Capítulo 26 de Desejado de Todas as Nações. Você pode falar mais alto por causa da gravação? Sim. Por favor. DPM 170, primeiro parágrafo. Jesus nada tinha que ver com as várias dissensões existentes entre os judeus. Sua obra era apresentar a verdade. Suas palavras derramavam uma torrente de luz sobre os ensinos dos patriarcas e profetas, e as escrituras chegavam aos homens como uma nova revelação. Nunca antes haviam os seus ouvintes percebido tal profundeza de sentido na palavra de Deus. Você pode ler mais uma vez, por favor? Então mostra que havia dissensões. E ele não entrava no mérito das dissensões, ele pregava a verdade. Sim. Jesus nada tinha que ver com as várias dissensões existentes entre os judeus. Sua obra era apresentar a verdade. Suas palavras derramavam uma torrente de luz sobre os ensinos dos patriarcas e profetas,
E as Escrituras chegavam aos homens como uma nova revelação. Amém. Nunca antes haviam seus ouvintes percebido tal profundeza de sentido na palavra de Deus. PTN, que página? 170. 170. Ou seja, ele não entrava em debate, mas também não deixava de falar. Sim, ele falava o que era verdade. É o método de Cristo. Não entrar no mérito do erro, mostrar a verdade. Não discutir a dissensão. Mostra a verdade. E as pessoas vão olhar a verdade e comparar. Porque se eu for mostrar o erro, quantos erros tem? Pai, a Cintia tá falando. Infinitas formas de erro. Mas só tem uma verdade. Vamos pensar o seguinte, quer ver? Vou dar uma ilustração, vou fazer uma ilustração. Seria bom uma régua, mas não tenho aqui. Mas vamos usar isso aqui mesmo. Se eu quiser deixar isso aqui em equilíbrio, só tem um ponto para equilíbrio, certo? Deixa eu ver se eu consigo. Só tem um ponto para o equilíbrio. Apareceu uma régua ali. Ó. Pode ser, agradeço. Não, tá bom. Isso aqui é fácil. Só tem um ponto para equilíbrio, certo? O ponto do equilíbrio é único. Qualquer outro ponto, se eu sair daqui, qualquer outro ponto cai. Ó. Qualquer ponto que eu ponho para a direita ou para a esquerda, a régua cai. Olha, mas só tem um ponto de equilíbrio. Esse ponto de equilíbrio é a verdade. Se eu quiser ficar falando das coisas erradas, eu vou ter que falar dezenas ou centenas de coisas erradas para a pessoa saber o que é o erro e o que... Não, eu falo só da verdade. O que for diferente da verdade é mentira. Basta eu pregar a verdade. Eu pregando a verdade, o que está diferente dela é mentira. Quer ver? Não tem uma criancinha maior aí. Mas, cadê a Lê? Criancinha maior. Lê é você. A criancinha maior aqui é você. Foge, eu caço ela. Não adianta não. Tá pensando que vai fugir. Não vai não. Lê, se eu falar para você assim, vai lá no supermercado e você não compra arroz, não compra feijão, não compra batata, não compra quiabo, não compra macarrão, não compra óleo, não compra sal. O que é que você vai trazer? Nada, porque o supermercado tá longe. Mas se estivesse perto, o que você traria com essa lista de não compra? Eu já sei. Difícil, né? Agora se eu falo, Lê, vai lá no mercado e compra jiló. Não ficou mais fácil? Chiló? É, uma delícia, né? Você vai lá e você sabe exatamente o que comprar. Aquelas milhares de itens lá você não vai comprar. Porque eu te dei uma ordem específica de você comprar jiló. É assim a verdade. Se a gente falar a verdade, não precisa falar um monte de não. Não fala só o que é. A partir do que é, o resto que não é, não é. Certo? Não preciso ficar dizendo um monte de não é. Então, Ou seja, e mesmo a verdade deve ser temperada com sal. e a verdade tem que ser temperada com sal. Então, muitas heresias hoje existem. Eu não preciso combater as heresias se eu pregar a verdade. Se eu for combater cada heresia, eu não vou fazer outra coisa na minha vida e não vou conseguir abranger todas elas. Só vai estar em perigo. Isso eu ainda vou criar dissensão, vou criar inimizade, vou criar um monte de problemas. Prego a verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É assim que eu acredito. Agora temos uma solução para isso tudo. Qual que é a solução? Eu falei uma porção de coisas que são desagradáveis e que precisam ser mudadas. Qual que é a solução? Vamos cantar, Gabi? A solução? Por favor. Você vai precisar do banco? Vamos ver qual é a solução para isso tudo. Como é que a gente resolve essa situação? Se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Segundo Coríntios 5:17. Mais uma vez. Se alguém está em Cristo, é nova criatura.
as coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Segundo Coríntios 5:17. Qual é a solução? É estar onde? Estar em Cristo. Se nós nos entregarmos a Deus sem reserva, Senhor, toma o meu coração. Porque nem entregar o coração a gente pode. Se a gente pedir para Deus operar em nós a transformação, Ele nos transforma em novas criaturas. O carrancudo passa a ser simpático, o maldizente passa a falar bem dos outros. Ele não fez isso com João? João era o quê? Bonzinho? O que João pediu quando uma cidade não aceitou Jesus? O que João pediu? Fogo do céu para queimar a cidade. Senhor, quer que oremos para descer fogo do céu e queimar a cidade? Veja só. E depois ele se transformou em quê? Discípulo do amor. Então, Deus pode nos transformar. Ele transformou o filho do trovão em discípulo do amor. Ele pode transformar cada um de nós. E essa transformação, irmãos, é constante, a cada dia. Que nem diz um pastor amigo meu, a transformação não é diária, ela é minutária. Ela é minuto a minuto, a cada escolha da nossa vida. Cada um de nós tem muito a mudar. Eu tenho muito a mudar, vocês têm muito a mudar. A gente não pode criticar um ao outro, nem deve, mas devemos nos auxiliar mutuamente, orando uns pelos outros, nos ajudando, nos aconselhando, falando a verdade. E principalmente a oração intercessória. A oração intercessória tem muito poder. Eu não entendo bem como é que funciona isso, mas o Senhor falou para a gente orar intercessoriamente e eu vejo que funciona. Jó foi curado enquanto ele orava pelos seus amigos. Isso, exatamente. Então que o Senhor nos dê essa disposição de a gente buscar essa nova vida, vida de, principalmente entre marido e mulher, as gentilezas à mesa, os bom dias, como a gente namorava, né? Não sei quem namorou, quem não namorou, mas como é que a gente fazia as cortesias do namoro? Vamos preservar essas cortesias, os bilhetinhos, as surpresas, os cartõezinhos, né? Não precisa nada caro, viu, irmão? Não precisa gastar dinheiro, não. Uma florzinha do campo, entendeu? Uma azeitona. Só tem duas, se dá a sua para ela, ela vai ficar feliz da vida. Entende? O último bocado da sobremesa, né? Coisas, gentilezas pequenas, que gentilezas pequenas que a gente pode fazer. Às vezes eu percebo na minha casa, assim, no meu lar, que eu tenho tentação assim, de ter uma educação técnica. Eu peço por favor, mas não com amabilidade na voz. Falam querida assim, querida! Esse querida não é querida. Entendeu? Então, pedir para Deus nos dar a genuinidade da amabilidade, da cortesia. Não só a técnica dela, mas pequenos gestos, né? Você vê a minha esposa fica tão feliz quando arruma a cama. É uma coisa tão pequena arrumar a cama. E ela fica feliz. Outro dia ela era dia de trocar roupa de cama, mas eu sou meio desligado dessas coisas. E eu arrumei a cama, deixei arrumadinha. E dali a pouco ela veio e desarrumou tudo para tirar a roupa para lavar. Aí eu falei assim, olha, se eu soubesse que ia trocar a roupa hoje da cama, eu não teria arrumado a cama. Ela falou, mas esse gesto de arrumar, você ter arrumado a cama já foi muito importante para mim. Eu fiquei muito feliz em ver que você se propõe a arrumar a cama. Então valeu a pena. Valeu ter arrumado, mesmo que ela desmanchou depois. Arrumou o coração dela. Então às vezes nós maridos, somos muito toscos, sabe? De não tratar a nossa esposa com... A gente acha que pondo tudo que precisa dentro de casa. Uma vez eu falei para minha esposa, está reclamando de quê? A geladeira está cheia, nem o cobrador bate na porta. Você toma banho de água quente, não cortaram a luz. Está reclamando de quê? Eu achava que... Você não apanha? Ainda falei isso. Você nunca apanhou? Está reclamando de quê? Então, veja só, vai conquistar a mulher assim lá adiante, né? Não conquista nenhum bode velho assim, de uma mulher. Então, as amabilidades, as gentilezas, abrir a porta, dar a mão, levar a bolsa, coisas que eu tô engatinhando nesse processo, viu, gente? Engatinhando.
Porque não é fácil você... Pra levar a bolsa da mulher. levar a bolsa, está pesada. A gente tem que ir aprendendo. É mais que uma faculdade fazer isso aí, viu? Porque a faculdade você faz em 4 anos, 5 anos e termina. Isso é mais que uma faculdade que não acaba em 4 anos, 5 anos. É contínuo. Você tem que ir fazendo esses exercícios sempre. Muda na sua casa para você ver o efeito. Eu estou falando para o homem, mas para a mulher também. Elogia seu marido. O seu marido fez todo um caminho, não se perdeu. Fala, olha, mas que legal que você fez o caminho. Você achou o lugar, eu não perco tanto, né? Uma vez que acerta, é bom ter um elogio da esposa. Você consertou um negócio lá que estava quebrado. Fiz 5 anos que estava quebrado. Agradece, o próximo vai consertar em menos tempo. Né? Então, dá umas dicas, assim, não... Esposa, o homem gosta de elogios das coisas que ele faz. Não é que é elogio, mas é reconhecimento. Não é para engrandecimento do eu, mas é porque ele gosta de saber que ele está agradando. Que ele está agradando. Então as mulheres, por favor, não economizem isso. Nunca critique o marido, nem por trás nem na frente, muito menos na frente dos filhos. Né? Em vez de criticar, faça perguntas. O que você acha disso? Em vez de falar, você é um burro, fez esse negócio errado, o que deu? Aí pergunta, se tivesse feito diferente, o que você acha que daria? Então, sabe, é uma forma de levar a conversa sem... Ô, Mauro, quando eu tava namorando, às vezes eu passava uma raiva, eu olhava assim no espelho, soltava tudo que eu ia falar pra ele. Aí eu chegava assim, por que aconteceu assim, assado? Aí ele explicava, não tinha nada do que eu tinha imaginado, pronto, passou. Muitas vezes as coisas na nossa cabeça, né? Tem uma história aí que eu não vou contar, porque ela é um pouco longa, mas a pessoa foi, só vou fazer um resumo assim, a pessoa quebrou o carro, o pneu furou numa estrada à noite e ele não tinha macaco, um carro novo, sem macaco, veio sem macaco de fábrica, ele não viu. Uma falha da montadora, era muitos anos atrás isso. Hoje o controle de qualidade é melhor. E ele resolveu andar mato adentro, estrada adentro, porque ninguém parava à noite, medo de assalto, ninguém para. Ele falou, vou pegar essa estradinha aqui, estou vendo uma luzinha lá embaixo, vou bater na casa da pessoa, pedir um macaco emprestado. E ele foi pensando, mas eu vou bater essa hora da noite, o cara vai abrir a porta e vai me xingar, está me incomodando por quê? E foi pensando o que a pessoa ia fazer com ele. E foi, no caminho ele foi, mas se ele falar isso também, porque ele é um sujeito grosso, porque ele sabe que eu estou numa necessidade, ele foi raciocinando o que o outro ia falar, aí ele bateu palma, o sujeito abriu a janela no sobrado, pois não, em que posso servir? O senhor vai pro inferno com seu macaco, seu grosso, seu... O sujeito nem tinha falado nada, falou boa noite, que posso servir, ele já descarregou, quer dizer, na cabeça dele, ele já brigou tanto com a pessoa, ele já fantasiou tanto uma discussão, que ele chegou lá e descarregou tudo em cima do homem. A gente faz isso, a gente vai brigando com a pessoa, vai brigando, e quando a pessoa fala, você já solta todos os cachorros em cima do coitado que nem sabe o que está acontecendo. Fala aquela frase lá, se você soubesse as intenções do adversário. Se você conhecesse as razões do seu amigo, possivelmente, do seu inimigo, se você conhecesse as razões do seu inimigo, provavelmente ele se tornaria seu amigo. A gente não conhece as razões. Então, muitas vezes acontece que quando a gente está conversando, a pessoa com a cabeça quente, ela nem escuta o que o outro está falando. Aí você fala, aí a pessoa dá uma resposta totalmente diferente do que você está falando. Porque enquanto ouve, já está formulando. Aí você fala, não, você não entendeu o que eu falei, você não ouviu. Aí você fala de novo e a pessoa fala outra coisa totalmente diferente. Você percebe que... Às vezes não é o momento de conversar, então, né? E aí por fim, o outro fica, né, nervoso também, porque o outro não está escutando. É o caso da mulher de Porto Alegre, né? Você esteve aqui? Sim, eu estive aqui na minha lua de mel. Veio sozinho? Quer dizer, ela não ouviu o que eu falei, ela não ouviu o que eu vim, né? Então não ouviu, não processou, às vezes não é o melhor momento, às vezes o melhor momento é chamar para orar. Chama para orar, ora, deixa para outro dia. No final das contas, precisamos pedir ao Espírito, o Espírito Santo. Que o Espírito conduza. O Espírito conduza. Porque às vezes a gente vê um erro na vida em família, a gente vê um erro no esposo,
Mas não é hora tampouco de falar, porque se você fala nessa hora, ele não vai compreender nem sentir o amor de Deus. Então, às vezes a gente está pensando que ele está errado e quem está errado somos nós mesmos, né? Então a gente tem que temperar tudo isso com o Espírito Santo e com amor, né? Ou senão marca a hora, né? Às vezes você fala de um erro que a pessoa está cometendo, mas ela cometeu aquele erro porque você cometeu 10. Então você não enxerga os 10 que você cometeu, mas enxerga um que aquela pessoa cometeu. Sim. Na verdade, a gente tem que se humilhar, clamar pelo Espírito Santo, para que ele nos faça enxergar as necessidades do outro. Tem um verso no Evangelho que para mim resumiria toda a Bíblia. Se a Bíblia fosse só esse verso, você podia deixar, não ter mais nenhum outro. Faça para o outro aquilo que você gostaria que fizesse para você. Se a gente tratar o outro como gostaria de ser tratado, nossa, isso estaria resolvido. Pensa o seguinte, você vai na igreja sábado, sozinho, não conhece ninguém, numa igreja desconhecida, como é que você gostaria de ser tratado? Eu já fui em muitas igrejas sozinho, sem ter lugar para almoçar, sem nada. O que é que você espera? Que alguém te convide para almoçar. Ô irmão, vamos almoçar lá em casa. Teve uma vez uma senhora falou, olha, eu queria te convidar para almoçar, mas lá em casa está tão simples. Eu falei, irmão, o seu simples é melhor que o meu nada. Lógico, o simples dela era muito melhor que o meu nada. Aí ela se animou a me levar. Agora, se você se sentiria bem sendo convidado para almoçar, então fique ligado em convidar alguém para almoçar agora que você tem casa. Agora que eu tenho casa e tenho almoço, eu vou ficar prestando atenção para ver se tem alguém que não tem. Entende? Se você está a pé, o que você gostaria que alguém fizesse ao passar de carro? Uma carona. Então, se você está de carro, presta atenção se tem alguém a pé que você possa levar. Não é imprudência aqui se você não conhece o lugar? Olha, eu dou carona para todo mundo, exceto se for uma mulher e eu estiver sozinho, ela também. Então, se for uma mulher sozinha e eu estou sozinho, eu não dou carona. Mas se ela está acompanhada ou eu estou acompanhado, eu paro para todo mundo. E o Senhor me protege. Diz que se a gente pisar em cobra não pica, se entrar na fornalha não queima. Eu estou fazendo bem, está nas mãos de Deus o resto. Ele deu uma ordem para você. Hã? Se sou eu dirigindo. Se você é a mulher dirigindo, não vai dar carona para um homem sozinho. Agora, se é uma outra mulher ou uma mulher acompanhada, nem 2 homens. Muito menos. Entende? Não, mulher não. Agora, então tem que ser. Né? A gente tem que ter bom senso nessas coisas. Mas fazer o bem, como é que você gostaria de ser tratado? Entende? Você tem vê alguém numa situação difícil, empurrando o carro. Então, meu carro quebrou em Campinas, rapaz. Na Barão de Jaguara, cruzamento com a Campos Sales, com a Moraes Salles. É uma baixada, era uma caminhonete. Parou ali no meio. Nossa, rapaz, aquele cruzamento, buzina de todo lado. O que eu ia fazer? Como é que eu empurro uma caminhonete sozinho? Eu liguei o pisca-alerta e fiquei esperando uma solução. Aí algumas pessoas viram ali e me ajudaram a empurrar o carro. Se não fosse eles, eu não sairia dali. Aí parou tal, depois resolvi a situação. Então você vê alguém parado, na mesma situação, o que eu vou fazer? Buzinar? Teve uma senhora uma vez em Campinas, o carro dela morreu, na Urzimbo Maia, uma avenida lá de Campinas, e abriu o farol e ela não conseguia fazer o carro pegar, e o sujeito de trás buzinando. Aí ela desceu do carro e falou assim, mas vamos fazer o seguinte, o senhor vai lá fazer meu carro pegar, eu fico aqui buzinando o seu carro. A gente às vezes precisa se colocar no lugar da pessoa, né? É fácil ficar buzinando ali, eu fico aqui, o senhor faz meu carro pegar. Então, se a gente se colocar no lugar do outro, como é que ele gostaria de receber? Como é que ele gostaria de ouvir? Como é que ele gostaria de ser tratado? Mesmo que não mereça. Não é por mérito. O dever é nosso. Ser amável é o nosso dever. Não está perguntando se o outro tem esse direito, faz jus a isso. Ele já tem o direito, porque Deus deu o direito. Mas se ele faz jus a isso, não importa.
Vamos tratar com amabilidade. Até os animais retribuem. Até os animais. Começa a tratar bem um bichinho, daqui a pouco ele está comendo na sua mão. É ou não é? Trata bem um animal, uma vaca, um cavalo, ele vem comer na mão. Agora espanca ele, tal, atira ele, ele vai fugir de você. Mauro, hoje de manhã eu li um texto, ele está em Testemunho Seleto, volume 3, página 97. Muito interessante que eu acho que na hora que você começou a falar, eu falei, puxa, como que pode? Fechou direitinho. E fala assim, sede bondosos nas palavras e delicados no trato, renunciando a vossos próprios desejos. Isso aí. No final, irmão, no final, o resumo de toda a ópera é a morte do eu. É Mateus 16, 24. Quer seguir Jesus? Renuncie a si mesmo. Tome sua cruz e siga-me. Renunciar o eu que eu quero, os desejos que eu tenho. Não é fazer o que eu quero, é fazer o que o Senhor quer. E o que o Senhor quer é que nos amemos uns aos outros. É que exerçamos a amabilidade. Que o Senhor nos ajude, que o Espírito Santo nos conduza para a gente perceber a necessidade do outro, perceber o que o outro precisa, o que o outro quer, o que vai fazer o outro feliz e dar aquilo que ele está precisando, que ele está desejando. Uma coisa interessante que você falou é quando a gente percebe que tem uma pessoa que não gosta da gente, a gente é uma situação ruim. Mas para que aquilo possa se desfazer, a melhor coisa é você prestar atenção no momento que ela estiver em necessidade, você ser o primeiro a estar lá para ajudar. Aquilo ali você acha ali mesmo. Sim. Porque uma vez, eu acho que eu já até contei, a Sabrina na escola tinha uma menina que não gostava dela. E aí depois ela sempre chegava reclamando em casa que essa menina não gostava dela, que estava fazendo pirraça e tudo mais. Aí me veio na cabeça de fazer uma coisa. Eu falei assim, amanhã você vai levar uma salada de fruta para a escola e você vai chamar essa menina e você vai compartilhar com ela. E ela fez isso. A menina se tornou amiga dela. Pois é. Que o Senhor nos ilumine a ter atitudes assim, né? Para a gente conquistar o amor das pessoas. Eu tenho que contar. Conta, irmã, conta. Eu estou vendo que você está assim, desejosa. Reparta conosco, reparte. Que Deus abençoa fazendo um milagre quando você consegue se segurar. Ou quase, no meu caso. Assim, a gente estava com o nosso abacate, né? O nosso carro. Ai, não pegou. Aí a gente tem um trator, nossa primeira locomotiva familiar. Daniel, vamos pegar, amarrar e levar e fazer, sei lá como se chama isso. Aí eu, tá, mas põe a corda mais longe. Não, bem pertinho, longe, bem pertinho. Trator e carro bem pertinho. Sim, quem gosta disso é funileiro. Aí na primeira, aquela roda do trator fez... amassou o carro. Eu olhei pro Daniel, mas eu queria me conter. Não falei? Não Aí falei. Eu saí do carro, olhei pra ele, segurei os cabelos e entrei pra dentro de casa. E ali eu falei sozinha com Deus, Senhor, não me ouve, eu queria me segurar. No que eu voltei, eu olhei pro carro e eu, mas cadê o amassado? O Daniel, cadê o amassado? Agora eu pergunto, um carro amassado, a lataria dele, ele volta? No caso de abacate. Assim, a gente olhou, vocês podem ver lá, a gente fez nada, só arranhou, né, a tinta. Mas o amassado daquela roda de trator voltou. Eu até escutei voltando. Sabe, foi um milagre, não é? Isso anima todos nós para que então, se a gente segurar a língua, essa coisinha tão difícil de segurar, né? De repente Deus pode mandar os anjos com certeza. A frase terrível no casamento é não falei? Essa é terrível. Então, porque a pessoa já sabe, ela já sabe que você falou. E aí você vai e ainda pisa no pescoço, né? Mas fala de propósito, né? Pra Deus Deixa quietinho. E aí sempre que você fala uma coisa, ela já fala, olha, mas pode dar errado por causa disso, disso e disso. Então se dá errado, pra já poder falar.
Mas quem mais agradeceu a Deus nessa história Assim, foi a você, pessoa fala, né? aconteceu outra coisa, você lembra? Eu te falei. Levantar coisas do passado, lá do namoro, do noivado, 30 anos atrás, ressuscita aquilo. Gente, basta para cá dentro desse seu cuidado. Prossigo para o alvo, deixando as coisas que para trás ficaram. Não vamos lá levantar coisas do passado, do noivado, do namoro, e trazer tudo pro de novo. Essas coisas cheiram mal, tá? A gente desenterra a coisa, cheira a carniça. Então, coisas do dia só, que hoje, vamos agradecer a Deus. Momentos de gratidão, né? No final do dia, momentos de gratidão. Lá em casa a gente tem feito, logo depois do almoço, nós temos uma caixinha com nomes, um monte de nomes que a gente coloca ali. A gente ora por todos os nomes, mas tira 3 em especial e ora especificamente por esses 3 nomes. Aproveita aquele momento para decorar um texto do Espírito de Profecia. A gente, por semana, a gente escolhe um texto e fica repetindo nessa hora. Aí ora por aqueles nomes, ora em especial para todos, mas ora em especial pelos 3. E momentos que a gente pode agradecer a Deus, né? À noite a gente também agradece que Deus nos proporciona naquele dia. E cultivar a gratidão. A minha filhinha, que hoje tem quase 20 anos, ela tinha uma mania muito esquisita de reclamar. Eu acho que ela puxou do pai. E aí ela reclamava muito. E eu percebi, a gente vê nos filhos os nossos defeitos reproduzidos. E eu vi que aquilo não era bom. E eu falei para ela assim, vamos fazer um combinado. A cada reclamação, você pode reclamar à vontade, mas a cada reclamação você vai fazer 2 agradecimentos. E uma vez que o pai ou a mãe estabelece uma ordem, é para ser cumprida, não pode relaxar. E aí na primeira vez que ela fez uma reclamação, eu falei, agora você fez essa reclamação, agora 2 agradecimentos. Funciona com os pais também? Também, para a casa toda. Eu me coloquei nessa mesma ordem, todos nós, foi uma ordem familiar. Aí ela não sabia agradecer nada. Ela não sabia agradecer. Uma criança de 4 anos de idade não ficou muda. Eu precisei ensiná-la a agradecer. Filha, então vamos agradecer porque você enxerga. Tanta gente cega. Né? Vamos agradecer que você consegue enxergar. Depois, porque você consegue andar, tantas pessoas aleijadas em cadeira de roda, você consegue andar. E assim foi. Cada vez que ela falava uma reclamação, ela fazia 2 agradecimentos. E isso foi ficando automático e até que passou o tempo, não reclamava mais. E hoje a Mariana é um poço de gratidão. Eu louvo a Deus por isso. Entendeu? É gratidão e gratidão e gratidão. E a gente pode nos ajudar uns aos outros, né? Quando eu reclamava também, e até hoje minha esposa me lembra disso. Agora, às vezes a pessoa fala, mas eu não estou murmurando. Porque tem aquele verso que diz, fazer tudo sem murmuração. A família Bazan fez uma hermenêutica disso. Mas então, qual a definição de murmurar? Se você está falando uma coisa que é verdade, uma dor, um calor, é murmuração ou não é? É murmuração. Tudo que é negativo é murmuração. Você precisa conversar sobre alguma coisa, às vezes precisa. A gasolina acabou. Eu preciso avisar minha esposa que a gasolina acabou. Olha, a gasolina acabou. Eu não estou, que a gasolina acabou. Entendeu? É um fato que eu estou reportando, eu não estou reclamando. Eu estou assim, o gás acabou. Se ela não fala que o gás acabou, você não sabe que precisa comprar gás. É diferente comunicar uma coisa negativa e reclamar. Ou falar do calor do dia. O gás acabou justo agora que eu estou usando. Quando é que o gás acaba? O gás acaba quando você está usando. Não tem jeito de ele acabar quando você não está usando. Já viu um gás acabar sem usar? Ele acaba quando está usando. Mas justo agora que eu estou usando, o gás acabou. É murmuração. O dinheiro acabou. O dinheiro acabou, lá em casa nem se fala mais, que isso já é rotina. Então a gente fica feliz quando vem alguma coisa, chegou o dinheiro. Mas assim, a gente vai pedindo para o Espírito Santo, a gente vai fazer uma tabela aqui de murmurações, né, de erros, a gente vai pedindo para o Espírito Santo nos orientar e ele vai nos dizer como agir, como falar, como... E essa é uma lição, em primeiro lugar, para mim.
E eu não estou falando de cima de um tablado, eu estou falando no mesmo nível de todos. É uma lição em primeiro lugar para mim. E eu acho que é uma lição que todos nós, como cristãos, deveríamos... Quer falar, Lê? Fala, meu bem. Enquanto a pessoa reclama, quando a outra reclama, quando a pessoa está reclamando, e quando outra pessoa fala, não, ela está reclamando, ela fica olhando assim, ó, pra cara da pessoa. Como... Pois é, né? Nada disso é legal, né? Então, olha, os pais têm grande responsabilidade disso na casa. Não reclamar dos filhos. Os pais reclamam dos filhos, os filhos não são reclamões. Tem jeito de tratar com os filhos. A palavra do pai é uma vez só, não se fala duas vezes. Se a pessoa falar na segunda vez, alguma coisa está errada. Uma vez, a outra vez já corrige. Não precisa bater na segunda vez, mas já dá um castigo. Na terceira vez, viu que não resolve, chega até a vara. Mas é uma vez só. Fala uma vez só. Poucas regras simples. Uma vez só. Agora, a Lê falou assim, murmurando da murmuração do outro, né? Isso. Às vezes a gente entra num ciclo. Sabe quando o cachorro sai atrás do próprio rabo? E ele não sai daquele que não leva a lugar nenhum. Então, alguém que vê... Rompe o ciclo. Então, se é um caso de você com a Sabrina, se você não está vendo, como que você pode fazer alguma coisa? Mas se a Sabrina for mais sensível ao Espírito Santo e ela sentir que ela está no meio dessa confusão, rompe o ciclo primeiro. Quem enxerga primeiro, rompe o ciclo. Entendeu? É assim mesmo. Irmãos, é assim, eu sei que é difícil, é desagradável muitas vezes ter que disciplinar um filho, mas uma vez minha filha estava na igreja vestida de enfermeirinha, era o 13º sábado, e ela foi de enfermeirinha. E acho que porque estava com a roupinha diferente, ela não quis ficar quieta no banco, quis ficar andando pelo corredor, e estava todo mundo achando gracinha, e aí a criança se achou, eu fica quietinha aqui, filha, se você levantar mais uma vez, papai vai precisar te corrigir. Em seguida ela levantou. Aí eu precisei cumprir minha palavra. Peguei, levei ela lá atrás, expliquei um corretivo. A igreja, muitas pessoas na igreja ficaram contra mim, achando que eu tinha sido exagerado e tal. Mas ela ficou quietinha o resto do culto. Uma belezinha. E assim hoje você vê, adolescente até hoje é referente na igreja. Depois cresceu e tal, senta com os pais. Igreja senta com os pais, não é com a amiguinha. Amiguinha pede para sentar junto e fala, não, depois a gente se encontra agora, é hora da família. Fica junto com a família. E assim vai. A gente tem que entender que esse é o processo. O processo de amar inclui a disciplina. Porque Deus repreende e castiga quantos ama. Que a gente possa saber a dose, saber fazer com paciência, com amor, com amabilidade. Isso só é possível com o Espírito Santo. Que a gente clame pelo Espírito Santo para que a gente consiga ter isso primeiramente no nosso lar. Que a obra de Elias começa convertendo o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais. Acho que já está bom de encerrar, senão esse assunto vai muito longe e depois vocês não podem descansar. Vamos orar? Cadê o Danielzinho? Já dormiu? Eu ia pedir para ele orar. Deixa para amanhã. Ele falou, tem 2 Daniel aqui. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos pelo privilégio de estudarmos a Tua Palavra. Te agradecemos porque o Senhor foi tão bondoso, Senhor, em nos dar esses detalhes todos bem explicados, tudo detalhado para a nossa felicidade. Muito obrigado, Senhor, porque nós não merecemos nada disso. Nós somos duros de coração, indignos, tardios para reconhecer a Tua bondade, para reconhecer que a Tua lei é fonte de felicidade. Mas, Senhor, nos entregamos nas Tuas mãos. Queremos pedir perdão por todas as vezes que fomos indelicados, toscos, que não demonstramos cortesia nem amabilidade, que o nosso temperamento se manifestou de forma negativa. Que o Senhor nos perdoe. Peço que o Senhor perdoe os maridos que agiram assim com as esposas. Peço que o Senhor perdoe as esposas que agiram assim com os maridos. Peço que o Senhor perdoe os pais que agiram assim com os filhos. E que perdoe os filhos que agiram assim com os pais. E que, Senhor, o Senhor possa fazer uma mudança no nosso coração. Que
Cristo possa nascer no nosso coração e nós sermos transformados em novas criaturas. Amém. Que esse novo nascimento possa ocorrer a cada dia. Que os outros possam ver que Cristo está em nós. Que essa seja a verdadeira pregação. Que o mundo possa ver que somos pessoas diferentes, semelhantes a Jesus. Que o nosso lar é um lar diferente. Que a nossa voz, o nosso semblante transmita amor, transmita cortesia, transmita gentileza. Ajuda-nos a olhar as necessidades dos outros, Senhor. A prestar atenção no que os outros precisam. E sermos agentes de paz, agentes de luz, agentes transformadores da sociedade. Não políticos, mas com a política do céu, a política do amor. Que o Senhor nos dê esse característico, nos dê esse dom de transformarmos os que estão ao nosso redor pelo amor de Cristo em nosso coração. Em nome de Jesus, amém. Amém. A melhor oração é o amor. A melhor oração é o amor. Tu precisas orar, mas tu deves lembrar que a melhor oração